Neste vídeo, explorando o divino masculino, uma jornada de transformação, mergulhamos nas raízes históricas e culturais dessa energia ancestral que permeia nossa existência. Você já se perguntou sobre o conceito do divino masculino e sua importância em nossas vidas? Essa ideia do divino masculino não é apenas um construto espiritual, mas também cultural, profundamente enraizado em tradições ao redor do globo. É uma energia que é assertiva, confiante e está em seu próprio poder, mas também é compassiva, compreensiva e nutridora. Agora você pode estar pensando como esse conceito antigo tem qualquer relevância em nosso mundo moderno. Bem, está em toda parte, desde os relacionamentos que formamos até as decisões que tomamos, até os líderes que escolhemos seguir. O divino masculino não se trata de gênero, mas de equilíbrio. Trata-se de abraçar tanto nossa força quanto nossa vulnerabilidade, nossa lógica e nossa intuição. Então, o que isso significa para você? Significa entender que o divino masculino é uma parte integral de todos nós, independentemente de nosso gênero ou origem. Trata-se de reconhecer essa energia dentro de nós e aprender a aproveitá-la para o crescimento pessoal e a mudança societal. Junte-se a nós enquanto desvendamos o mundo belo e complexo do divino masculino. Um conceito que resistiu ao teste do tempo. Civilizações antigas ao redor do mundo reconheceram e reverenciaram isso. Desde os gregos e romanos, com seu panteão de deuses, até as tribos indígenas das Américas, o divino masculino tem sido um farol constante no reino espiritual. No Antigo Egito, o divino masculino era personificado na figura de Osíris, o deus da fertilidade e regeneração. Sua história de morte e ressurreição simbolizava a natureza cíclica da vida e o poder do renascimento, temas que ressoam com as qualidades do divino masculino de força e renovação. Do outro lado do oceano, nas culturas indígenas das Américas, o divino masculino muitas vezes era representado pelo sol, uma fonte poderosa e radiante de luz e vida. Era visto como um doador de energia, calor e orientação, refletindo os atributos do divino masculino de liderança e direção. No Oriente, o divino masculino encontrou expressão no deus hindu Shiva, que incorpora o poder da transformação. A dança de destruição e criação de Shiva é uma representação vívida da capacidade do divino masculino para mudança e crescimento. Estas interpretações antigas do divino masculino não eram apenas sobre força física ou poder, eram sobre a essência masculina, em seu aspecto mais profundo, a capacidade de proteger, prover, liderar e transformar. Esses traços foram tecidos na trama das práticas espirituais, influenciando como as sociedades entendiam e interagiam com o divino. Mas o divino masculino não é estático, é um conceito vivo que evoluiu com a consciência humana. Ele foi reinterpretado e reimaginado, moldado por mudanças sociais e experiências individuais, mas suas raízes permanecem firmemente ancoradas na sabedoria de nossos ancestrais. O equilíbrio, um elemento essencial na vida e no divino masculino. Essa harmonia não é apenas sobre equilíbrio, mas é uma dança, uma interação dinâmica entre duas forças. É uma jornada, um processo, um constante fluxo e refluxo. O divino masculino não se trata de domínio ou poder no sentido tradicional. Trata-se de força, sim, mas uma força profundamente enraizada em sabedoria, compaixão e compreensão. Trata-se de um sentido mais profundo de propósito, um chamado que vai além do físico. Trata-se de ser um protetor, um provedor, um líder, mas não à custa dos outros, mas sim em harmonia com todos. Agora, vamos trazer o divino feminino, a outra metade dessa dança cósmica. Ela traz intuição, nutrição e inteligência emocional. Ela é a lua para o sol, a água para o fogo, o yin para o yang. Juntos, eles formam um todo que é maior do que a soma de suas partes. O divino masculino e o divino feminino não se tratam de gênero, mas de energias que todos carregamos dentro de nós. Eles são forças complementares, cada uma precisando da outra para ser completa. Trata-se de equilibrar essas energias dentro de nós mesmos. Quando fazemos isso,
Trazemos um senso de integridade, uma sensação de unidade dentro de nosso próprio ser. Esse equilíbrio não é um estado estático. É uma dança, um ritmo que muda com a música da vida. Às vezes, o masculino assume a liderança. Às vezes, o feminino. Mas sempre em harmonia, sempre em equilíbrio. Esta é a beleza do divino masculino em equilíbrio. É uma dança de energias, uma interação harmoniosa de força e gentileza, ação e reflexão, fazer e ser. Trata-se de encontrar aquele ponto doce onde estamos totalmente alinhados com nosso propósito superior, onde podemos estar em nosso poder e, ainda assim, estar em perfeita harmonia com tudo ao nosso redor. Alcançar o equilíbrio traz a verdadeira essência do divino masculino. Então, o que exatamente caracteriza o divino masculino? Bem, para entender o divino masculino, precisamos mergulhar nos traços associados a ele. Vamos analisá-los e discutir como esses traços se manifestam de várias maneiras. Primeiramente, o divino masculino incorpora a força, mas isso não se trata apenas de habilidade física ou força bruta. A força do divino masculino é sobre resiliência interna, a capacidade de suportar dificuldades, de superar obstáculos. Trata-se de permanecer firme diante da adversidade, não apenas através do músculo, mas através da pura vontade e determinação. É sobre a força de caráter, a força de convicção. Em seguida, há o traço da proteção. O divino masculino é um guardião, um escudo para aqueles que não podem se defender. Trata-se de criar um espaço seguro para crescimento e exploração, um santuário, onde a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas uma força. Este instinto protetor não se trata de controle ou domínio, mas sim de promover segurança e paz. Trata-se de lutar contra a injustiça, de defender os direitos e a dignidade de todos. A liderança é outro traço fundamental do divino masculino. Um líder é alguém que guia, que inspira, que reúne pessoas para uma causa comum. O divino masculino lidera não impondo autoridade, mas conquistando respeito. Trata-se de dar o exemplo de integridade e honestidade, de mostrar o caminho através da sabedoria e compreensão. Trata-se de capacitar os outros a entrarem em seu próprio poder, a realizarem seu próprio potencial. Mas não vamos esquecer que o divino masculino também é caracterizado por sua capacidade de ação. Trata-se de tomar a iniciativa, de dar um passo à frente quando outros podem hesitar. Trata-se de tomar decisões com clareza e convicção, de assumir responsabilidade por suas ações. Trata-se de criar mudanças, de iniciar as coisas. E, finalmente, o divino masculino é sobre influência. Não é o tipo de influência que manipula ou coage, mas o tipo que inspira e eleva. Trata-se de deixar uma marca positiva no mundo, de fazer a diferença na vida dos outros. Trata-se de moldar o mundo de forma a refletir compaixão, justiça e harmonia. Esses traços do divino masculino não estão confinados a um gênero ou outro. São qualidades universais que podem ser abraçadas e incorporadas por qualquer um, independentemente de sua identidade de gênero. São maneiras de ser, de interagir com o mundo que trazem equilíbrio e harmonia. Em essência, o divino masculino não se trata apenas de traços, mas de ação e influência. Trata-se de assumir um papel de responsabilidade, de liderança, de proteção. Trata-se de incorporar força não apenas no corpo, mas no espírito. Trata-se de criar um mundo que reflita os valores de compaixão, integridade e respeito. O divino masculino é mais do que um conceito, é uma força em ação. Considere um homem que, diante da adversidade, permanece estoico e firme. Ele não permite que suas emoções nublem seu julgamento. Ao contrário, ele as canaliza, usando-as como uma bússola para guiar suas ações. Isso é o divino masculino em ação, uma força fundamentada, resiliente e determinada. Imagine um pai que, apesar das pressões do trabalho e do caos da vida, reserva tempo para seus filhos. Ele os ensina não através de palavras, mas através de suas ações. Sua força não está em sua fisicalidade, mas em sua presença emocional e sua dedicação. Isso é o divino masculino incorporando a essência da responsabilidade,
liderando pelo exemplo. Vamos dar uma olhada no líder que lidera não pelo poder, mas pelo respeito. Ele ouve, compreende e toma ação decisiva. Sua força não está no domínio, mas em sua capacidade de inspirar. Ele comanda não pelo medo, mas pelo amor e confiança. Isso é o divino masculino, uma luz orientadora, um farol de integridade e honra. Considere o artista que derrama sua alma em seu trabalho. Ele não foge da vulnerabilidade, mas a abraça, canalizando-a em sua arte. Sua arte é um reflexo de seu mundo interior, um testemunho de sua força e criatividade. Isso é o divino masculino, uma fonte de energia criativa, uma força de inovação. E, finalmente, pense no homem que defende o que é certo, mesmo quando não é popular. Ele não recua diante dos desafios, mas os enfrenta. Sua coragem não está em seu brilho, mas em sua convicção. Isso é o divino masculino, um guerreiro da verdade, um campeão da justiça. Esses são apenas alguns exemplos do divino masculino em ação. É uma força que não se limita ao gênero, mas sim uma energia universal que pode ser acessada por qualquer um. É um chamado à ação, um chamado para incorporar força, coragem, integridade e amor através da ação. O divino masculino realmente ganha vida. Como qualquer conceito, o divino masculino pode ser mal entendido. É um pouco como um jogo de telefone. À medida que a mensagem do divino masculino é transmitida através dos séculos, parte de seu significado foi distorcida, levando a vários equívocos comuns. Um dos equívocos mais prevalentes é que o divino masculino está exclusivamente relacionado aos homens. Embora seja verdade que frequentemente associamos a masculinidade aos homens, o divino masculino não se trata de gênero. Trata-se de energia, energia que existe dentro de todos nós, independentemente de nosso sexo biológico ou identidade de gênero. Trata-se das características tradicionalmente associadas à masculinidade: força, assertividade, lógica e racionalidade. Mas esses traços não são exclusivos dos homens, são aspectos do ser humano. Outra interpretação errônea comum é associar o divino masculino à agressão. Isso não poderia estar mais longe da verdade. O divino masculino não se trata de dominar ou subjugar. Trata-se sim de ser assertivo, mas é uma assertividade que vem de um lugar de amor e respeito, não de um desejo de controlar ou subjugar outros. Trata-se de defender o que é certo, proteger aqueles que não podem se proteger e oferecer orientação e liderança quando necessário. Trata-se de força, mas é uma força usada para construir, não para destruir. Há também uma tendência a ver o divino masculino como um conceito estático e imutável. Mas assim como tudo mais no universo, o divino masculino é dinâmico. Ele evolui e se adapta às necessidades do tempo. Não é um conjunto rígido de regras ou comportamentos aos quais se deve aderir. É um princípio orientador, uma maneira de ser que encoraja o crescimento, a compreensão e a compaixão. Por fim, algumas pessoas podem pensar que incorporar o divino masculino significa suprimir o divino feminino. Mas a verdade é que essas energias não estão em conflito. São complementares, são duas metades de um todo. Abraçar o divino masculino não significa rejeitar o divino feminino, significa encontrar um equilíbrio entre os dois, permitindo que trabalhem juntos em harmonia. Compreender a verdadeira natureza do divino masculino nos ajuda a apreciar sua profundidade e complexidade. Isso nos convida a olhar além da superfície, além dos estereótipos e equívocos, e descobrir o rico tapeçaria de qualidades que compõem essa energia divina. Não se trata apenas de ser um homem ou ser forte. Trata-se de ser humano em toda a sua bela, intricada e às vezes confusa glória. Como entender o divino masculino pode impactar nosso crescimento pessoal? Essa pergunta nos convida a explorar a influência profunda que o divino masculino pode ter em nosso desenvolvimento individual e jornada espiritual. Primeiramente, o divino masculino não se trata de gênero, mas sim de energia. É uma parte integrante de todos, independentemente do sexo biológico ou identidade de gênero. Reconhecer e integrar essa energia em nossas vidas pode aprimorar profundamente nosso desenvolvimento pessoal.
Considere o divino masculino como uma fonte de força, estabilidade e ação focada. Quando acessamos essa energia, podemos nos encontrar mais centrados, mais decisivos e mais capazes de tomar ações assertivas. Isso pode nos ajudar em muitas áreas da vida, desde a progressão na carreira até os relacionamentos pessoais e até mesmo nossa abordagem aos desafios pessoais. Além disso, o divino masculino nos encoraja a permanecer em nossa verdade, a defender nossos limites e a agir com integridade. Ele nos impulsiona a ser responsáveis por nossas ações, a assumir responsabilidade e a sermos os arquitetos de nossas próprias vidas. Isso pode ser um poderoso catalisador para o crescimento pessoal, nos impulsionando a evoluir e a nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Em termos de nossa jornada espiritual, o divino masculino pode atuar como um contrapeso ao divino feminino, ajudando-nos a alcançar um estado de equilíbrio energético. Esse equilíbrio é crucial no desenvolvimento espiritual, pois promove a integridade e a unidade, nos levando a um estado de harmonia interior e paz. O divino masculino também nos encoraja a acessar nossa sabedoria e a usar nossas faculdades intelectuais para discernir a verdade da falsidade. Esse discernimento é fundamental em um caminho espiritual, pois nos ajuda a navegar em nossa jornada com clareza e sabedoria. Ao abraçar o divino masculino, também estamos dizendo sim à transformação. À medida que integramos essa energia, podemos encontrar padrões antigos e crenças se dissipando, substituídos por novas perspectivas e entendimentos. Esse processo de transformação é um aspecto fundamental do crescimento pessoal e espiritual. Em conclusão, entender e integrar o divino masculino pode melhorar significativamente nosso crescimento pessoal e jornada espiritual. Ele nos fornece a força para agir, a coragem para transformar e a sabedoria para discernir. Ele traz equilíbrio e harmonia, promovendo um estado de paz interior e unidade. O divino masculino pode servir como um guia em nosso caminho de crescimento e autodescoberta. Então, vamos dar as boas-vindas a essa energia em nossas vidas e ver para onde nos leva em nossa jornada de evolução pessoal. O divino masculino não é apenas sobre crescimento individual, mas também sobre mudança social. Transformação do divino masculino pode se manifestar em uma sociedade onde os indivíduos, independentemente de gênero, possam expressar livremente tanto seus lados masculinos quanto femininos. Uma sociedade onde a força não seja apenas física, mas também emocional e mental. Uma sociedade onde prover e proteger não seja apenas financeiro, mas também emocional e espiritual. Este é o tipo de sociedade que o divino masculino poderia ajudar a moldar. O divino masculino trata de respeitar limites, assumir responsabilidade e defender o que é certo. Trata-se de criar um espaço seguro para o crescimento e a expressão. Em uma sociedade, isso poderia significar a criação de leis e sistemas que protegem os vulneráveis, promovem a equidade e valorizam a integridade. Poderia significar uma mudança para uma dinâmica de poder mais equilibrada, onde todos tenham uma voz e oportunidade iguais. O divino masculino também encoraja a expressão de emoções de maneira saudável. Em um contexto social, isso poderia significar uma cultura onde expressar emoções não seja visto como uma fraqueza, mas como uma força. Poderia significar a criação de sistemas de apoio que incentivem o bem-estar emocional e a saúde mental. Além disso, o divino masculino não se trata de dominação ou controle, mas sim de trabalhar em harmonia com o divino feminino. Uma sociedade influenciada pelo o divino masculino trata de respeitar limites, assumir responsabilidade e defender o que é certo. Trata-se de criar um espaço seguro para o crescimento e a expressão. Em uma sociedade, isso poderia significar a criação de leis e sistemas que protegem os vulneráveis, promovem a equidade e valorizam a integridade. Poderia significar uma mudança para uma dinâmica de poder mais equilibrada, onde todos tenham uma voz e oportunidade iguais. O divino masculino também encoraja a expressão de emoções de maneira saudável.
Em um contexto social, isso poderia significar uma cultura onde expressar emoções não seja visto como uma fraqueza, mas como uma força. Poderia significar a criação de sistemas de apoio que incentivem o bem-estar emocional e a saúde mental. Além disso, o divino masculino não se trata de dominação ou controle, mas sim de trabalhar em harmonia com o divino feminino. Uma sociedade influenciada pelo divino masculino seria aquela onde o equilíbrio e a harmonia são a norma, onde as energias masculina e feminina são valorizadas igualmente e trabalham juntas pelo bem comum. O divino masculino também trata da busca pela sabedoria e conhecimento. Em uma sociedade, isso poderia significar a promoção da educação e aprendizado, o incentivo ao pensamento crítico e o fomento à criatividade e inovação. Como você pode ver, o divino masculino não é apenas uma jornada individual. É uma força transformadora que pode ajudar a moldar nossas sociedades em lugares mais equilibrados, compassivos e harmoniosos. Trata-se de criar um mundo onde todos sejam respeitados, valorizados e tenham a oportunidade de expressar seu verdadeiro eu. Ao abraçar o divino masculino, podemos contribuir para uma sociedade mais equilibrada e compassiva. Abraçar o divino masculino é uma jornada de exploração e compreensão. É uma jornada que nos convida a mergulhar mais profundamente em nós mesmos, a entender a energia muitas vezes não utilizada que reside dentro de nós. Trata-se de aceitar e integrar essa energia, esse divino masculino, para trazer equilíbrio e plenitude às nossas vidas. Ao longo de nossa conversa, tocamos nas raízes do divino masculino, traçando suas origens históricas e culturais. Analisamos o equilíbrio que ele traz quando em harmonia com o divino feminino. Exploramos os traços que o definem, a força, o foco e a assertividade, a liderança e o impulso para a ação. Vimos o divino masculino em ação, a influência positiva que pode ter quando utilizado corretamente. Também reconhecemos os equívocos, as interpretações erradas que podem levar ao desequilíbrio e ao conflito, e vimos o papel que ele desempenha no crescimento pessoal, como pode nos guiar para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e de nosso lugar no mundo, em nossa sociedade. O divino masculino tem o potencial de promover mudanças, de mudar paradigmas e trazer um novo entendimento de poder e liderança. Mas para isso, primeiro precisamos abraçá-lo. Abraçar o divino masculino não é rejeitar o feminino, mas sim reconhecer e honrar ambas as energias dentro de nós. Trata-se de entender que não somos um ou outro, mas uma combinação de ambos. Trata-se de abraçar o espectro completo de nossa experiência humana. Trata-se de encontrar harmonia dentro de nós mesmos e refletir essa harmonia para o mundo. À medida que continuamos a explorar e abraçar o divino masculino, enriquecemos nossas vidas e contribuímos para a harmonia do mundo. Então vamos continuar essa jornada explorando, entendendo, integrando e celebrando o divino masculino dentro de todos nós. Até o próximo vídeo. Deixo aqui a minha gratidão e saiba que você é muito especial.